Olá pessoal, eu sou o Hugo Lima, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo Sete Pop Entrevista com uma convidada mais que especial. Ela é apresentadora da Warner Bros, já entrevistou diversos elencos hollywoodianos, entrevistou de Barbie, de The Batman, The Last of Us e muitos outros. Com vocês, Valentina Oi, Pulgarim! gente! Ai, obrigada, Hugo, por ter me chamado. Eu tô animada, tô com medo das suas perguntas, porque normalmente eu tô do outro lado da história, né? Mas tô preparada. E é isso mesmo que o Hugo falou, a gente trabalha lá na Warner, entrevistando pessoas. Acho que ultimamente eu tenho me especializado mais nisso, né? Entrevistar as atrizes e os atores, passar nervoso antes, depois, durante isso. E além disso, eu trabalho como apresentadora lá, criadora de conteúdo. Então é isso. Pode começar. Bom, Valen, a primeira pergunta que eu tenho preparada para você é como que foi a sua infância? Como que era a Valen pequenininha, a Valen adolescente? O que que ela tinha de sonho para o futuro dela? Que louco, acho que ninguém nunca tinha me perguntado isso. Acho que eu nunca me imaginei sendo apresentadora de TV. Eu não era essas pessoas que fazia teatro na escola, eu nunca fiz teatro. Eu não era uma pessoa assim, desenvolta ou extrovertida, não. Nunca me imaginei trabalhando no meio artístico, no meio do entretenimento. Eu só me imaginava tendo um trabalho que me desse dinheiro, segurança e ponto final, sabe? Acho que eu vivi muito isso. E acho que algumas pessoas sabem, eu sou colombiana, né? Então, Sim. eu nasci na Colômbia, mas aí eu vim para cá. E aí, eu e a minha mãe só moramos aqui. A minha família mora em outros países. Por isso também que eu viajo bastante, porque às vezes eu aproveito para viajar minha família, no meio das viagens, assim, a trabalho. Então, acho que como só eu e a minha mãe morávamos aqui no Brasil, eu sempre tinha muito esse medo, assim, né? De tipo, gente, precisa ter dinheiro para se sustentar, tipo, a gente só somos nós duas aqui. Então, eu sempre tive mais essa vibe de preciso encontrar um trabalho que pague as minhas contas do que um trabalho muito legal. Mas aí, gente, quem diria, né? Encontrei um trabalho legal. Apresentadora da Warner, entrevistando todo mundo, entrevistando Margot Robbie, Pedro Pascal, Robert Pattinson, Valen. Que Que sonho, loucura. Que loucura. que loucura. Bom, eu quero saber também de você, qual foi a sua referência quando você era menor? Qual que era a pessoa que você olhava assim, você falava, cara, eu quero ser igual a essa pessoa? Você já sabe, você é uma referência para mim, você é uma inspiração para mim, então eu quero saber de você. Qual foi a sua inspiração? Caramba! Quando eu era pequena, eu ficava olhando umas. Tipo assim, eu gostava muito de me imaginar sendo uma pessoa independente, que morava sozinha. Então, eu olhava muito para as personagens das séries, assim. Acho que quando eu era adolescente, eu finalmente assisti Sex and the City. Tipo, acho que aí sim foi o momento que eu me imaginei tendo um trabalho mais dentro das humanas, por exemplo, né? Talvez como jornalista, assim, que no caso eu não sou jornalista, eu sou relações públicas, mas eu trabalho como jornalista. Mas acho que eu me inspirava um pouco na Carrie, assim, que hoje em dia eu já reassisti Sex and the City e ela tem muitos defeitos, tipo, eu não quero mais ser a mulher que ela é hoje em dia, mas ainda assim eu olho, tipo, nossa, ela era muito essa figura, assim, para mim, de mulher independente, que faz o que quer, namora, desnamora, tá tranquila, sabe? Vive uma vida glamurosa em Hollywood e tal. Eu acho que eu olhava mais para personagens, assim, sabe? Que legal. Ótimo. E como você disse, você fez relações públicas na faculdade, né? Você fez faculdade no ECA, né? Pela USP, na Uhum. Escola de Comunicação e Artes. E recentemente você deu uma palestra lá, né? Você votou lá o ECA para dar uma palestra. E eu quero saber como é que foi retornar à sua faculdade, à sua antiga faculdade. Como é que foi a experiência de viver, né? Lembrar as memórias que você teve lá e etc. Eu amei voltar, gente, porque assim, a faculdade, né, a ECA, fica aqui em São Paulo, então assim, não é tão difícil voltar. E o meu grupo social, todos os meus amigos ainda hoje em dia são da faculdade. Esse é o meu grupo de amigos mais forte, assim, da vida. Então a gente fala bastante, às vezes a gente aparece numa festa ou outra ali, sabe? Então não é tão distante. Mas ter voltado lá para dar uma palestra foi muito emocionante, porque eu estava falando justamente sobre início de carreira com as pessoas de lá, então foi muito legal, porque acho que eu me permiti lembrar como foi quando eu estava na faculdade. E assim, até na faculdade mesmo eu não pensava muito que eu queria um trabalho no entretenimento. Assim, o meu primeiro trabalho foi em agência de publicidade. Eu estava bem descobrindo o mundo da comunicação, eu estava topando o que fosse. Então, e eu vivi muito intensamente a faculdade, Hugo. Nossa, eu fui aquela pessoa que
Sabe nos filmes que tem as pessoas os jocks, sabe? A galera dos esportes, assim, tipo, populares e tal. Quando eu entrei na faculdade, existia um pouco essa estrutura, sabe? Tipo, tinha a galera na faculdade da Atlética que eram muito bonitos, divertidos, planejavam festas, faziam esporte. Tipo, eles eram lindos. Eram E os aí também... bulldogs. Oi? Eram os bulldogs. Eles eram muitos bulldogs. E aí também tinha o centro acadêmico, que era a vibe mais da galera do jornal, né? No caso de Riverdale. Então, a galera mais cult, a galera mais intelectual, sabe? Que tinha altos papos, sabe? Intelectuais profundos. E eu queria participar de tudo. E aí também tinha a empresa júnior, que era a galera que estava buscando o seu, querendo aprender muito para trabalhar logo e tal. Eu participei de tudo na faculdade. Eu fiz semana de recepção dos calouros, eu fui da atlética. Eu não pratiquei tantos esportes, mas eu planejava as festas, os campeonatos. Aí eu fui da empresa júnior, então eu vivi tão intensamente, tipo, foram bem os anos mais felizes da minha vida, assim. E aí voltar foi muito especial, porque eu fiquei, acho que comparando um pouco, sabe? Eu tava me divertindo tanto lá e eu nem tava pensando o que eu ia fazer quando eu crescesse. E aí eu acabei num trabalho tão legal que eu acho que eu fiquei com uma perspectiva mais de, sei lá, poxa, que legal que eu tô com esse trabalho, sabe? Acho que foi bem emocionante para mim. E também foi um pouco triste, porque onde eu estudei fica dentro da USP, né? E realmente, assim, me deu essa impressão do descaso da universidade pública, me deu, assim, uma sensação terrível de que quem fez faculdade pública fez, quem não fez, não sei mais, porque é um abandono. Nossa, tipo, foi muito estranho, porque eu vi a faculdade exatamente igual como ela estava quando eu saí de lá em 2017, 2018. E aí foi assustador, porque, claro que foi muito nostálgico, que legal essa sala ter exatamente igual, mas foi bizarro, porque, assim, as coisas estavam caindo aos pedaços também. Então, eu fiquei muito chocada, assim, muito triste, porque também já previ que no futuro eu não sei se aquilo vai estar ali, sabe? Eu não sei se a USP, a faculdade, vai conseguir sobreviver por muito tempo, mas no projeto que está agora. Enfim, militei do nada. Falou. E é uma coisa tão importante, né? Que pô, a escola de comunicação, uma área tão importante dentro da. É muito triste, né? Porque, assim, né? Falando sobre faculdade pública, assim, eu não sei como são as outras, porque faz muito tempo que eu visitei outras faculdades públicas, mas na USP, pelo menos, é bem perceptível, assim, faculdades que têm interesses privados, como a Faculdade de Economia e Administração, ela tem mais reformas, ela é mais bonita, ela tem projetor dentro da sala, ela tem cadeiras modernas, tem computador e tal. E aí, dentro da ECA, por exemplo, os departamentos de artes, por exemplo, que não têm interesse privado, direito, são os departamentos com menos incentivo, parece, sabe, com menos investimento. Na ECA, realmente existe uma diferença muito grande entre o departamento que eu estudei, que é o de publicidade e relações públicas, ou seja, tem um incentivo, tem um interesse das empresas privadas para que alunos dali saiam e entrem no mercado de trabalho privado. E tem menos interesse no departamento de jornalismo, que tipo é tem menos reformas, menos investimento mesmo. Então, acho que eu saí um pouco com esse sabor agridoce na boca, sabe? Ai, que nostalgia, mas ao mesmo tempo, cara, que raiva, porque a faculdade pública foi muito importante para mim, porque, de novo, né, eu sou uma pessoa imigrante no Brasil, a minha mãe não ia ter dinheiro para pagar uma faculdade para mim. Então, eu só estudei porque existia a possibilidade de uma faculdade pública em São Paulo. Aí eu fico triste de pensar num futuro no qual essa possibilidade não exista, sabe? E a próxima pergunta que eu quero te fazer é qual época específica da sua vida se você voltaria para alguma? Aí eu voltaria para a escola, sabia? Porque eu fui uma pessoa na escola adolescente que eu não aproveitei. Eu era muito nerd. Então, assim, e eu acho que é por isso que eu sou muito viciada em assistir série adolescente. Porque as pessoas, os personagens estão vivendo coisas que eu não vivi. Tipo, eu acho muito louco quando alguém me conta, tipo, que já bebia quando era adolescente, sei lá, com 15 anos. Que já saía em date, que saía sozinho, tipo, por aí em São Paulo. Tipo, meu, essa não foi a São Paulo que eu vivi. Tipo, eu ia da casa para a escola, da escola para casa, e era isso, no máximo uma casa de algum amigo no meio do caminho. E eu estudava muito mesmo, porque é isso, né? Eu já tinha, tipo, acho que nesse sentido eu me identifico muito com a Rory de Gilmore Girls, assim, que era uma pessoa, eu era bem bitolada com os estudos. E aí eu sinto que eu não aproveitei, sabe? Que eu levei muito a sério a adolescência
E aí eu não queria dar muito trabalho para minha mãe, enfim, sabe? Aí, tal qual a Rory, quando eu entrei na faculdade, eu despiroquei. Coitada da minha mãe. Então, eu tive uma adolescência mais tardia, assim. Mas eu voltaria para a adolescência, eu amei essa pergunta, porque eu, às vezes, penso bastante nisso, de ai, meter o louco, falar umas coisas a mais na aula, conhecer mais gente, sabe? Eu era muito tímida nessa época. Sério? E Sério, que quem, dia, né? quem imaginaria que ia ser apresentadora da Warner? Nossa, eu era. Que na minha escola também tinha bastante, assim, tipo, os populares. Eu tava bem naquele meio, naquele meio que ninguém invisível, sabe aquele meio invisível? Que não é a pessoa tipo que tá sofrendo bullying, sofrendo e vivendo, sabe, sendo a protagonista também, né, da série dela que é de drama, e nem a galera que tá ali centros populares e tal. Eu ficava naquele meio que Você algum tava ali. popular, assim, os populares da minha escola conversavam comigo quando eles queriam o meu caderno emprestado. Era isso, entendeu? Eu era essa pessoa na escola, sabe? Enfim, recentemente também você apresentou a audição do João para 12 mil fãs do João lá no auditório do Ibirapuera. E cara, eu quero saber de você, como foi essa experiência de estar lá apresentando no palco junto com ele? Como é que foi isso? Ai, é muito doido, porque o João é meu amigo de faculdade, né? Então, como eu tinha comentado, a gente se conheceu na empresa Júnior. Então, foi uma dessas movimentações aí minhas da faculdade. Oh, E aí, E a gente é amigo desde então. Tipo, o meu grupo de amigos é esse grupo de amigos, assim, da faculdade. Então, a gente se vê em outro contexto, né? Normalmente, um contexto mais de boa, janta em casa, conversa, né? Tipo, conta do trabalho, cada um conta do trabalho. E aí eu fico muito feliz que ele sempre apoia muito meu trabalho também, porque sempre que ele precisa de uma apresentadora, por enquanto ele sempre me chama, quando ele pode escolher. Então, eu agradeço muito isso também, porque é muito engraçado, porque na faculdade a gente tinha um lema nesse nosso grupo de amigos que era um tem que ficar famoso e puxar o resto. Você acredita que a gente pensava nisso? A gente falava, quem ficar famoso ou rico, puxa o resto. Quem tiver um emprego bom vai chamando os outros e tal. E aí o João é essa pessoa, né? Desculpa. já indica no teu trampo e é isso. Exato. E aí o João é essa pessoa, né? De tipo, ele me chama para trabalhar com ele. E aí é muito engraçado nós dois nos vermos no contexto de trabalho, né? Porque na minha vida pessoal eu sou uma pessoa, e aí no trabalho eu sou outra, né? Todo mundo acho que tem um pouco isso. Aí é engraçado, acho que é legal que a gente se conhece mais, porque eu vejo ele também no contexto de trabalho, né? Com ele focado em, poxa, lidar com aquele monte de pessoas chorando e feliz com o trabalho dele. Eu acho ele muito corajoso, porque eu nunca teria coragem, nem capacidade de ser uma artista. E eu acho que sei lá, eu me sinto muito sortuda de ter visto isso de perto, assim, e sortuda que ele me mantém também ali na vida dele e no trabalho também. Eu acho muito legal. Você falou que você não teria coragem de ser artista. Desculpa, você é artista, Valentina. Valentina, cara, Mas quem essa não. é uma questão mesmo no mundo da comunicação, assim, quem é apresentador é o quê? Porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, também, tipo, e eu acho que eu defino um pouco o que. Putz, depende de cada pessoa, como cada um se identifica mesmo, né? Porque tem apresentadores que vieram de jornalismo, né? Então, tipo, jornalismo é jornalismo, né? Tipo, é um pouco meio artístico, sei lá. Por isso que a faculdade onde eu estudei é comunicações e artes, porque as coisas se misturam muito, né? Mas jornalismo é uma habilitação da comunicação, né? Oficialmente. E tem gente, por outro lado, que é apresentadora, mas que veio do teatro, que aí, para mim, artista super, né? Então, acho que é realmente uma das funções, assim, dentro do mundo do entretenimento que realmente mistura muito comunicações e artes. Aí eu não sei, tem dias que eu me sinto artista, tem dias que eu, sei lá, não sei. Você fez aquele lookinho para entrevistar a Margot Robbie na Junket? Nossa, Ah, foi tudo, né? E eu tava muito nervosa, meu Deus, porque eu imagino. assim, a moda não é o meu forte, mas eu tento cada vez mais pesquisar mais e descobrir como que eu posso me expressar também através da moda. Mas confesso que assim, a maior parte do tempo que eu uso da preparação para uma entrevista
Não é pensando no look, é pensando na minha entrevista. E aí o look ficava meio que de última hora, sabe? Sim, eu escolhia qualquer coisa ali, eu botava só uma camiseta de super-herói, sei lá. E aí, pro de Barbie, eu falei, cara, as pessoas estão surtando com esses looks meses antes da estreia do filme. Então, eu tenho que chegar lá com um lookão. E aí, eu queria ser um pouco diferente também, porque eu imaginei que as pessoas iam estar meio parecidas, assim, com os looks delas. Eu falei, acho que eu vou mais, tipo, relaxada, porque o filme é tão sussa também. Então, eu vou com um camisetão, calça brilhante, vamos lá. Aí eu amo. E agora o meu armário tem muita opção cor-de-rosa, quem diria, né? O Barbiecore tá em dia. O Barbiecore tem dia, porque eu comprei tantas opções que aí agora eu tenho um monte, e aí eu tenho que me adaptar e eu uso bastante rosa agora. Não, e você arrasou com a camiseta personalizada This Barbie is a TV host. Já notou logo de Total. cara. Eu uso bastante isso, né? De usar uma camiseta, assim, para já quebrar o gelo de uma entrevista, assim, usar roupa e tal. Mas não o suficiente, tipo, sei lá, que eu tô chegando com uma roupa de vaca, sabe? Tipo, uma roupinha dessas, assim, que é com toquinho e tal. Tipo, não o suficiente para deixar a pessoa completamente chocada, mas só para começar de boa a entrevista, quebrar o gelo, porque as entrevistas que eu faço duram 5 minutos, então só esses 10 segundos que eu tô entrando na sala, sentando e dando bom dia, eles têm que ser mais do que isso, eles têm que pelo menos já quebrar o gelo. Então é legal quando tem uma camiseta, e os atores, eles sabem que isso é importante, então eles já falam, opa, tudo bom? Que legal a camiseta, e pá, começa a conversar. Porque eles estão acostumados, né? E as junkets costumam ser muito curtas, né? É Total. muito do improviso também, né? Essa parte. É um formato muito maluco, assim, que acho que faz as pessoas virarem especialistas, tanto os jornalistas quanto os atores. Porque, assim, tem jornalistas que fazem entrevistas que não são nesse formato, né? Principalmente no mundo da música, não é tão comum as pessoas fazendo entrevistas de 5 minutos, é mais comum 20 minutos, pelo menos, assim. Sabe aquela entrevista que a gente via nos filmes, tipo no Almost Famous, sabe no Quase Famosos? Que o menino vai lá, aquele jornalista da Rolling Stones, ele passa uma semana com os artistas para ele escrever uma matéria, tipo, até que hoje em dia ainda existe tempos maiores de entrevista, mas realmente a Junket é um sistema de produção fordista, assim, sabe? O ator fica paradinho ali, ele sabe o que ele tem que falar e pá, vai entrando um jornalista atrás do outro. Eu acho que eles recebem uns 20 jornalistas num dia, é muito maluco. Até cansa eles, né? Deve ser cansativo você ficar Ah, respondendo até. eu acho que se você perguntar para qualquer ator de Hollywood, o que eles mais odeiam no trabalho deles deve ser fazer as entrevistas. Imagina, imagina você ficar respondendo, às vezes, até a mesma pergunta várias vezes. Mas sabe que eu tenho muita curiosidade em saber como é o outro lado? Inclusive, eu até pedi recentemente para o João, se ele fosse fazer um dia de entrevistas, assim, eu pedi para ele para eu ficar na sala, tipo, e assistir e ver como é do lado dele, ouvir, tipo, perguntas repetidas, porque obviamente isso acontece, como é repetir a mesma resposta várias vezes, como é quando alguém chega e tem uma atitude já meio arrogante com você e faz umas perguntas nada a ver, sabe? Mas aí, no fim, ele não fez ainda, eu acho, uma rodada dessas. Mas eu espero que role para eu ter essa experiência do outro lado, sabe? Eu tenho muita curiosidade. Me chamem, atores, para eu ficar só escondida na sala, de um ladinho, só assistindo, assim, eu queria Tem a muito. ver pra ficar assistindo, gente, as entrevistas. Eu vou ver se um dia eu peço para a Warner, talvez. Já pensou em arrasar? Eu vou Você cair, vou pegar essa bacana. ideia. Bom, Valen, você já apresentou vários projetos da Warner, atualmente apresentou Inside Warner, né? Mas Uhum. você já apresentou o Pop Talks e Sim. vários outros. E eu quero saber de você, qual desses projetos foi o mais importante para você profissionalmente e pessoalmente falando? Qual que você tem mais carinho? É o Inside Warner, que é o programa que eu apresento até hoje, porque foi o programa que me levou para o trabalho de apresentadora, assim, para essa função. O Inside Warner é esse programa que passa, assim, uma vez por mês, pelo menos tem uma edição especial que vai reprisando durante o mês na Warner, e passa também nas redes sociais, enfim, tá no YouTube, no TikTok, com as entrevistas do lançamento dos filmes. E a primeira vez que eu entrei nesse trabalho de apresentadora foi para o Inside Warner de Aquaman 1. Só que acho que, e aí eu vou te contar a história do início da minha carreira, então. O que aconteceu foi que eu era social media lá na Warner, eu cuidava das redes sociais, eu ia lá, eu criava o post, eu programava o post e tal. E aí eu comecei a aparecer um pouco na frente das câmeras por causa dos stories, que eles nasceram nessa época, em 2017.
E aí, o que aconteceu foi que essas junkets, elas são oportunidades que aparecem de uma hora para outra para os jornalistas. Então, assim, a terça-feira, hoje, a junket começa no domingo. Então, o jornal, a redação, tem que escolher quem que vai sábado para lá. E aí, o que aconteceu foi que, por causa do Inside Warner de Aquaman, a apresentadora da época, que era a Carol, ela estava fazendo uma cirurgia, então ela não podia ir. E aí começaram a procurar pessoas que pudessem ir, para a gente não perder a oportunidade de fazer o Inside, tipo, o programa de TV sobre Aquaman, né? Porque foi o maior lançamento do ano da Warner na época e tal. E ele não era só entrevista, era também visitar o set. Então era mega especial, tipo, a gente ia assistir os atores atuando lá, tipo, o Jason Momoa fazendo as cenas dele, ao vivo. E Loucura. aí, precisava de alguém que tivesse duas coisas. Precisava de alguém que tivesse vacina de febre amarela e alguém que tivesse um passaporte que desse para tirar visto rápido. Porque é isso, né? Era literalmente a situação. Sei lá, era segunda e eu viajei no sábado. E aí, todas as opções de apresentadores que sempre eram contratados pela Warner não tinham essas duas coisas. E a minha chefe resolveu, sei lá, deu uns 5 minutos nela. E aí ela falou: vamos apostar na Valentina. Eu tinha, acho que 22 anos por aí, acho que eu era bem novinha. E eu tinha tomado vacina de febre amarela justamente porque eu tinha ido para um campeonato da faculdade, que era no interior de São Paulo, estava tendo surto de febre amarela na época, então eu tinha tomado, eu já era uma pessoa vacinada na época. E aí, eu também tenho passaporte espanhol, porque meu pai é de lá, então consegui tirar o visto rápido. Aí eu fui, mas foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Tipo, eu nunca nem tinha pego um avião sozinha na minha vida, sabe? Sempre tinha viajado com alguém, comigo, com a minha mãe, sei lá. Aí essa foi a minha primeira vez. Então, por isso, tipo, pensando em toda essa história, assim, de origem, eu tenho muito carinho pelo Inside Warner, porque mudou a minha vida completamente, né? Se não fosse por ele, eu estaria tranquilamente ainda, provavelmente trabalhando na Warner ainda, mas trabalhando na parte ali interna, tipo, do marketing, da comunicação, ali por trás das câmeras. Eu acho que foi muito de Deus, né? Essa Foi, especificação, cara, foi de ter te muito. colocado onde você tá agora. Tipo, acho que para quem acredita assim em destino, tipo, tava muito escrito ali para mim, assim, que só eu ia poder ir para aquilo. E aí também era uma oportunidade única que se eu tivesse, eu podia ter ido muito mal também, porque eu não tinha experiência nenhuma. Mas até que eu segurei a onda, assim. Eu não tenho coragem de assistir esse primeiro Inside Warner, porque eu tô muito, nossa, nervosa. Dá pra ver que eu tô chocada, que eu tô na Austrália, que eu dormi e apareci na Austrália. E eu tô muito tímida também, né? Tipo, eu nunca tinha decorado um texto para falar para a câmera, sabe? Foi menos se vira nos 30. Mas eu fico muito agradecida, assim, pela minha chefe da época, porque ela me deu essa oportunidade e aí mudou completamente a minha carreira. Às vezes é muito sobre uma pessoa acreditar em você, né? Olha eu sendo a Lady Gaga. Uma sala pode ter 99 pessoas, se uma acredita em você. Ai, que lindo, cara. É muito lindo isso. E deixa eu te perguntar, como é que foi entrevistar esse elenco? Você entrevistou o Jason Momoa, a É. Amber Heard também? Isso, sim, super. Então, eu não entrevistei todo mundo do elenco, eu não entrevistei o Jason Momoa, eu só falei com ele, tipo, eu não fiz uma entrevista, porque como era uma visita ao set, o que acontecia é que a gente literalmente ficava de plantão lá no set, num lugar separado, esperando os atores estarem livres, então dependia deles terminarem as cenas deles. Se o diretor, o James Wan, liberava eles saíam direto da cena e iam gravar com a gente. E aí Era apareceu muito a legal. Valentina. Tipo, eu nunca mais fiz uma entrevista como essa, assim, sabe? De set visits, tipo, porque não é uma junket, é isso, entendeu? São menos jornalistas, eram, tipo, 6 pessoas do mundo todo. Tipo, eram 6, 10 pessoas do mundo todo. E era realmente assim, eu e mais outra pessoa do Brasil tinha muitas pessoas até, mas era, tipo, um cara da Itália, um cara da França, um cara da Austrália, tipo, uma pessoa dos Estados Unidos, tipo, era um de cada continente, assim, meio que nessa vibe. E aí, e os atores, eles não estavam muito treinados, nem cansados. Tipo, eles estavam fazendo o que eles amam, né? Que é, de fato, fazer um filme. Então, a gente pegava eles num momento muito legal. Aí, o meu encontro com o Jason Momoa foi muito louco, porque ele não teve tempo para ser entrevistado. Só que a Warner ficou, coitados dos jornalistas, né? Eles vieram até a Austrália, tipo, vamos pelo menos fazer eles conhecerem o Jason Momoa. Aí, o que rolou foi, eles deixaram eu assistir o Jason Momoa gravando uma cena, que ele estava usando um figurino que era mega secreto na época, porque assim, eu fui lá para isso em 2017, o filme só lançou no fim de 2018, então, tipo, eu tava vendo tudo um ano antes.
Aí ele tava usando um look dourado, assim, que era mega secreto na época. Tipo, eu não podia contar pra ninguém. Eu não podia contar pra ninguém nem que eu estava na Austrália pra ver as gravações de Aquaman. Tipo, eu não podia, eu só podia contar que eu tava na Austrália trabalhando. Austrália. Apareci na Austrália. É, eu não podia falar que eu tava lá, tipo, pro filme do Aquaman, sabe? É, eu lembro que eu tomava muito cuidado com isso, como era a minha primeira vez, eu tava muito com medo, né, de fazer alguma coisa errada. Aí, beleza, eu assisti o Jason Momoa gravando a cena, que era uma cena bem no CGI, assim, tipo, ele tava no fundo azul, ele tava montado num, como se fosse um touro mecânico, assim, azul também, né, tudo no chroma key ali, e ele tava com o tridente, e era uma cena meio de batalha, assim, sabe, como se tivessem outros bichos vindo nele. Então, era ele sozinho, gravando, tipo, era isso, a cena. Muito maluco ver isso ao vivo. E aí, quando ele terminou de gravar isso, que ele tinha ficado horas gravando isso, ele foi pro trailer dele e ele tava exausto, né? Tipo, nessas já era assim, 8 horas da noite, tipo, já tava bem tarde. E ele tava exausto, aí ele, mano, tirou aquele uniforme, pegou uma cerveja e saiu do trailer usando apenas um shorts de bike. Você consegue acreditar uma coisa? E o Jason Momoa tava no auge do corpo dele, né? Porque ele tava gravando o filme, então, tipo, ele tava. Eu nunca vi uma pessoa tão forte, grandona na minha frente, na minha vida, depois disso. Tipo, não tem pra ninguém. E aí todo mundo ficou impressionado, porque o homem saiu sem camisa pra falar com a gente. Tipo, é muito engraçado, né? Que ele tava lá pra chocar a gente, sabe? É muito. Deixa eu assustar esses jornalistas aqui. E a gente ficou muito em choque. Ele tava ali com a cervejinha dele, que era aquela Guinness, que era uma cerveja que ele sempre aparecia tomando, assim, na época. Aí todo mundo ficou em choque, e ele tava tipo, e aí, galera, beleza? Aí eu lembro que a galera tava muito. Que não era uma entrevista, era uma roda de conversa, era um momento para beber uma cerveja com ele, assim, basicamente. Só que a gente não sabia que era isso que ia acontecer, então tava todo mundo chocado, e eu falei. E antes dele chegar, a gente estava conversando. Então eu lembro que, não sei por que, me deu assim que eu percebi que todo mundo ficou assustado, até os jornalistas mais experientes ficaram aterrorizados com esse momento. Eu falei: ah, Jason, tudo bom, prazer. A gente estava falando de astrologia, porque a gente estava. Ele falou, pô, eu adoro, qual é o seu signo? Eu falei, eu sou canceriana. Mas aqui, por exemplo, ó, tem 3 sagitarianos. Ele falou, eu também sou, sei lá qual era o signo dele. Mas foi meio esse o papo, sabe? Eu só sei que tava todo mundo tão chocado que a gente não conseguiu. A gente começou quebrando o gelo falando de signos. E aí, depois que a gente começou a perguntar para ele. Tipo, aí eu lembro que eu falei para ele, e hoje, porque ele perguntou, como foi o dia de vocês? Aí eu, gente. Mas eu lembro que eu não sabia o que eu tava fazendo lá e eu tomei muito a dianteira ali, porque eu tava tudo tão chocante para mim que eu tava. Eu vou conversar com esse homem, eu vou aproveitar esse momento, né? E aí eu fui falando para ele, a gente entrevistou várias pessoas hoje e tal. Mas, enfim, como foi o seu dia aí de gravação? Ele, hoje foi bem físico e tal, tipo, foi bem difícil. Não, assim, eu te contando, eu não acredito na história. Juro. Eu acho que invento. É muito louco. Fica só na memória, né? O maior quebra-gelo de todos os tempos. Não, eu tenho 0 provas, porque era um rolê que a gente não podia, tipo, a gente não podia mostrar nada, a gente não podia postar nada, a gente não podia, tipo, mandar pra mãe que tava lá. Então eu tenho 0 provas desse dia, é muito louco, mas eu espero que eu nunca esqueça. Não, que loucura, mano. O Jason Momoa, do nada, assim. Mas ele botou uma camiseta no meio do papo, tá? Tipo, ele tinha uma camiseta assim na mão, aí, sei lá, ele apoiou a cerveja em algum lugar, botou a camiseta e tal, a gente. Tá, agora a gente consegue Deu pra dar uma conversar. respirada. Uma coisa bem Arthur Curry também, né? O que ele fez. Muito! Eu fico pensando se o Jason Momoa não é um pouco ator do método, assim, sabe? Porque ele vira muito a pessoa, o ator, o personagem, tipo, porque eu já vi vídeos dele nas Comic Cons na época de Game of Thrones, e ele tinha aquela vibe misteriosa do Khal Drogo mesmo, sabe? E aí, quando ele virou Aquaman, ele virou aquele tchan-tchan-tchan Aquaman, sabe? Então, sei lá, eu fico pensando que ele vira um pouco, assim, o personagem. Mano, que loucura. Agora, eu quero te perguntar, cara. Você participou da sua primeira CCXP. Como que foi essa experiência? E qual Meu, CCXP foi, inclusive? oi, desculpa. Qual CCXP foi, inclusive? Então, foi a de 2015, foi muito tempo atrás. E na época fazia 3 meses que eu tinha entrado na Warner. Então, eu ainda não era uma pessoa nerd. Tipo, eu gostava muito de filmes e séries, isso sim. E eu tinha assistido uma quantidade anormal de séries teens. Tipo, eu era muito louca de
de Gossip Girl, de Glee, sabe essa era das séries, assim? Tipo, eu era muito das séries. Mas, tipo, eu não tava nada por dentro do mundo de super-heróis. E essa época já foi o começo ali dos filmes do início ali daquela era da DC, do Zack Snyder, né? Então eu lembro que, tipo, já tinha, acho que, lançado o primeiro Liga da Justiça, não lembro se meio por aí, mas eu lembro que ia lançar o primeiro Esquadrão Suicida. E aí eu entrei no mundo geek com isso, porque eu lembro muito de uma cena dessa primeira Comic Con, que eu cheguei com uma amiga minha, tipo, eu consegui 2 ingressos, aí eu levei uma amiga minha da faculdade, e aí ela era muito mais, tipo, ela estava muito mais por dentro do mundo do entretenimento. Ela sabia, tipo, ela, tipo, vinha o elenco de Sense8, ela já tinha assistido tudo de Sense8, sabe? Tipo, eu não tava tão por dentro das coisas. E eu não sabia quem eram os atores direito, sabe? Eu não era a pessoa que eu sou hoje, basicamente. E aí eu vi uma foto gigante e falei, nossa, o Will Smith vai fazer um filme de super-herói, sabe? Meio desdenhando. Eu tava muito assim, gente, o Will Smith é um ator sério. Tipo, ele vai fazer um filme de super-herói. E a minha Padrão amiga ficou, Suicida. tipo, nossa, amiga, é absurdo que você trabalha na Warner, você tem que estudar muito. Tipo, a minha amiga tava assim, nossa, gata, senta aqui que eu vou te explicar. E aí ela me explicou tudo e tal, toda a tour, Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, Marvel versus DC, não sei o quê. Então me marcou muito, porque foi muito a minha introdução, assim, tipo, eu cheguei lá muito como uma forasteira na Comic Con, tipo, eu não consumia tanto isso, eu entrei lá porque eu, tipo, estudava comunicação e eu fui trabalhar na área de marketing, sabe? Tipo, mas e aí eu me apaixonei. Fiquei muito impressionada de ir num evento como a Comic Con, que as pessoas estão ficando horas na fila para ir para alguma coisa, elas estão emocionadas, elas estão chorando, tipo, muito louco mesmo. Aí depois disso eu estudei, tipo, eu li já alguns livros que contam a história da DC e da Marvel, desse início das marcas. Tipo, eu já li biografia do Jack Warner mesmo, sabe? Tipo, aí depois, mas eu lembro que nesse momento eu fiquei aterrorizada. Eu falei, nossa, eu não sei de nada, né? Não sei porque. Aquela coisa da síndrome da impostora, né? Por que, que eu sou a estagiária desse lugar? Coitado. Agora, puxando um pouquinho desse papo de super-heróis, acho que a gente pode começar o momento Besouro Azul e Sim. falar o que você achou de Besouro Azul, Valen. Ai, gente, eu amei tanto o Besouro Azul porque eu fiquei muito emocionada em ver a Bruna Marquezine lá o tempo todo. E eu fiquei muito surpresa porque ela realmente é a protagonista do filme. Eu achei, tinham me vendido que ela era o interesse romântico do Besouro Azul. E ok, eu tava preparada para ver isso. Para ver ela em 3 cenas ali, sabe? E ainda mais depois de ter visto Animais Fantásticos, que eu tava super animada para ver a Maria Fernanda Cândido e no fim ela não apareceu tanto no filme. Então, eu tava esperando pior, né? Eu tava esperando isso. E aí a Bruna Marquezine aparece no filme inteiro, assim, tipo, metade do Então, filme é dela, pelo menos. Aí eu fiquei chocada. Eu amei. demais. Ela tem, tipo, a presença da Selina Kyle em The Batman, né? Exato, exato. É bem isso mesmo. Aí eu fiquei muito feliz também com a representatividade latina assim, do filme, principalmente de ser um filme de super-herói, coloca muita força na família. Porque a gente Sim, não é vê muito isso, né? Tipo, o herói sempre sofre muito sozinho, normalmente ele é órfão, sabe? Ah, o Batman, sabe? Tipo, ou ele tem um amigo que é o parça dele, tipo o Shazam, que tem tipo um amigo, assim. Mas esse desenvolvimento da família também, é uma família muito estereotipada latina, mas que eu me identifiquei em vários momentos, assim, não é total. colombiana, mas eu acho que os brasileiros também se identificaram, né? Então, eu amei muito, eu amei muito. Você gostou também? Eu adorei o filme, nossa, eu chorei assistindo. Eu, assim, desde que a Bruna foi anunciada no filme, e aí aquele vídeo dela na videochamada com o Hermano Souto, que é o diretor, e, cara, nossa, daquele momento, eu não era muito fã da Bruna. Acompanhava ela, mas a partir daquele momento que eu comecei a acompanhar ela, de verdade, eu me tornei um dos maiores fãs da Bruna Marquezine, do trabalho dela. Eu tava super ansioso para esse filme. E como a gente falou um pouco em off, né, foi onde tudo começou, foi onde o Set Pop começou, foi a primeira publicação. É. Então, tinha uma importância muito grande para mim. E quando eu tava assistindo, quando eu comecei a chorar, foi tipo até o final da sessão. Foi uma loucura, cara. Eu Eu acho que eu também, eu comecei do meio para o final, eu só tava chorando o tempo todo. não parei mais. Eu Que só louco, chorava né? Mexeu muito com a gente, olha. mais. E principalmente por ela ser muito presente no filme, né, como você citou. Cara, é uma coisa que a gente não tem nos filmes, né, nos filmes hollywoodianos, não tem uma presença latina
que feminina também, né? Principalmente brasileira, não tem protagonista brasileira em filme nacional. E a gente tá vendo isso. E eu amei muito também que, tipo, a família, assim, uma das coisas que mais me fez chorar, né? Explicando por que eu chorei muito. Foi porque Também. teve lá um momento. Agora, spoiler, tá? Se você não quer spoiler, passa um pouquinho pra frente esse vídeo. Mas na hora que o pai do Besouro Azul morre, é, todo mundo não para tudo, joga tudo pro ar e fica em luto e faz uma cerimônia e vai pro velório. E eu achei isso muito latino, tipo, você falar, não, depois a gente resolve isso. Tipo, vamos primeiro resolver o que tem que ser resolvido e depois a gente vai dar espaço para os nossos sentimentos. Eu achei isso muito latino, de tipo, tá tudo caindo aos pedaços, mas, mano, eu tenho que sair para trabalhar agora. E quando eu voltar para casa, eu vejo como eu tô me sentindo, eu choro depois, tipo, mas sei lá, meu filho precisa de mim. Então, primeiro eu preciso cuidar do meu filho e depois eu sofro, sabe? Eu achei aquilo de uma profundidade latina que me pegou demais. Uma coisa muito de uma escolha, né? Que foi a escolha do Henry Manuel Soto, que também é latino, para dirigir o filme, que eu acho que isso foi o ideal. Eu acho que se fosse um diretor que não fosse latino, eu acho que seria uma péssima escolha. E é algo que só um latino poderia fazer. É um filme de latinos para latinos, e eu acho que foi a melhor decisão possível. Eu também. Eu fiquei. Só achei uma pena, assim, porque por acaso caiu na época da greve dos atores. E eu também estava muito animada para ver a Bruna Marquezine vivendo o mundo de Hollywood, sendo protagonista, recebendo todo esse investimento, literalmente investimento de dinheiro, de marketing em cima dela, participando em eventos, conhecendo gente nova, né? Tipo, indo aqui e ali para ela já pensar no próximo passo dela, né? Da carreira dela. Mas eu acho que, assim como aconteceu no filme, não é porque aconteceu uma, sabe, uma coisa assim maior do que ela, né, que é o caso da greve dos atores, que a Bruna Marquezine não vai pegar um próximo job em breve. Tipo, eu tenho certeza que mesmo assim, mesmo com essa dificuldade, ela vai em breve já aparecer com um novo filme, Bucado, mais um job dela arrasando em Hollywood pra gente chorar de novo no cinema. Eu tô com fé. E até mesmo o Besouro Azul, né? Ele encaminha a Bruna para possivelmente um próximo filme, com aquela cena pós-crédito também, né? Porque, querendo ou não, ela é filha do Ted Cord, né? Ela Total, sim. E o James Gunn, né, que é o presidente lá da DC, ele tem falado bastante que essa nova era da DC que ele está criando, ele fala bastante assim, que essa nova era vai começar com o filme do Superman, né, que ainda não foi lançado nem gravado, que ainda não começou, mas que ele já apresentou alguns personagens que estão nessa nova era, que são o Shazam e o Besouro Azul. Tipo, esses são os únicos garantidos, assim, né? Mulher Maravilha também, ele já falou um pouco que, tipo, provavelmente vai estar nessa nova era, mas assim, o Besouro Azul é o personagem que ele mais fala, assim, tipo, não, gente, essa energia vai estar na minha nova era. Então vamos ver, né? Eu acredito. E outra escolha também do Angel foi de fazer um filme que é fechado. Ele tem ali as referências ao universo da DC, mas ele é um filme ali fechadinho no seu próprio Perfeito. universo. Qualquer pessoa vai no cinema, assiste o filme, não precisa ter visto nem nenhum outro filme de super-herói. Só escutar a história que está sendo passada ali e tudo certo, sabe? Eu achei um filme bem independente. E, sei lá, eu sinto que o mundo, o mercado, já está se esgotando da quantidade de. Está se estafando da quantidade de filmes de super-heróis. Obviamente existe o nicho de pessoas que gostam disso, mas sei lá, eu sinto que novas narrativas merecem espaço e investimento também, né? Então, eu acho bom isso, sabe? Tipo, porque sempre esperar que o consumidor vai assistir 20 filmes antes de assistir outro é um pouco pedante, eu até acho, sabe? Eu já estou um pouco cansada, não vou mentir. Tipo, acho que é por isso que eventos como Barbie estão aí para mostrar, tipo, se você olha as maiores bilheterias de 2023, são Barbie, que E é um Open filme independente, né? Mas também tem muita nostalgia. Mario Bros, Mario lá, que também tem muita nostalgia, mas também é fechado nele mesmo. O Oppenheimer, porque embalou na Barbie, não vou mentir. Embalou. Embalou no Oppenheimer. Não tem nem o que falar. Falou ali na Barbie esse, hein? E aí o quarto filme é Guardiões da Galáxia 3, que aí sim é filme de super-herói. Mas os filmes do Guardiões da Galáxia, que são do James Gunn também, olha como deu a volta nesse assunto, eles são bem independentes. Tipo, eu sinto que dos filmes super-heróis, eu sinto que os filmes do James Gunn, ele se esforça de verdade em fazer o filme ser bem independente, assim, para você não ter que ter assistido 50 filmes.
precisa ter assistido 2 antes, vai. Inclusive, você citou o Esquadrão Suicida, que pra mim é o melhor filme de todo o DCU. Eu acho que em qualidade é o filme mais único, o filme mais. Cara, O Esquadrão Suicida dele, né? Tipo, tem o primeiro também. aquele. Não dá. Mas eu gosto muito do Esquadrão Suicida dele e também tem o elemento Alice Braga, que aí é tipo uma atriz brasileira, né? Que tá ali, tipo, brilhando. Eu acho muito legal. Mas eu gosto muito do primeiro Shazam, não vou mentir. Eu Sério? acho ele muito amarradinho também. Eu acho bem Sessão da Tarde, acho o maior filme de família, É assim. uma coisa bem gostosa, né? De assistir. Eu gosto muito. E eu sou fã do Mulher Maravilha 1984. Me cancelem, me cancelem. Eu culpo no fato de que eu assisti durante a quarentena, porque a Warner abriu uma sala de cinema para eu assistir. Então, foi um dos primeiros filmes que eu assisti, tipo, na quarentena, depois de ter ficado meses sem ir no cinema. Eu fui lá de máscara, quase sozinha na sala. E aí, ter sentido aquela emoção, sabe, do barulho do cinema e tal, do som. Eu chorei o filme inteiro, pensando, caralho, a gente vai sair essas coisas dessa época. Nossa, é um filme muito lindo. Também tem um espaço no meu coração. Eu adoro a Mulher Maravilha. É a minha personagem, uma das minhas personagens, acho que é a personagem favorita pra As mim da pessoas Disney. são muito haters com esse filme, mas eu não entendo. Tem o Pedro Eu Pascal, gente. Não tem erro. É muito Ele, bom. ele tem aquela parte da emoção, né, do Steve Trevor retornando e a cena do voo da Mulher Maravilha quando ela renuncia o desejo é algo que me emociona toda vez que eu assisto. Eu acho que Sim. é assim. Eu amo muito também a cena de abertura desse filme, que mostra as mulheres, As as Amazonas. Amazonas, fazendo meio que umas Olimpíadas, assim. Sim. Muito bom. Muito bom. É uma das melhores cenas de abertura, eu acho, da DC, assim, do cinema também. Você inclusive entrevistou a Gal Gadot, né? A Gal Gadot e a Patty Jenkins na época do filme. Sim, eu entrevistei só uma vez. Eu entrevistei para o primeiro Mulher Maravilha, porque o segundo foi durante a quarentena, então quem entrevistou elas foi a minha colega, que é a apresentadora da Warner Channel Latam, justamente porque tinha o Padre Pascal, então ela ia falar com ele espanhol, aí ela já fez tudo. E aí, nossa, foi um surto, porque elas estavam aqui, né, hospedadas em São Paulo, morando em São Paulo por alguns dias, né? E a Gal Gadot, eu acho que ela tem um star power, assim, né, que as pessoas falam. Ela mexe com você quando você vê ela pessoalmente. Ela é uma mulher muito alta, tipo, ela é muito diferente, assim, ela tem uma beleza, tipo, não tão. Ela, obviamente, é padrão, mas ela não é, tipo, loira de olho azul, sabe? Tipo, É muito ela bela, né? é israelense, sabe? Então, tipo, é um pouco diferente pra gente. E aí, aquela pessoa que penetra você com os olhos, assim, ela é muito. Ai, meu Deus, queria ser amiga dela. E a Patty Jenkins, pra mim, é a Mulher Maravilha. Tipo, antes da minha entrevista com ela, eu vi ela resolvendo altos chabus no telefone do filme mesmo. Tipo, ela tava resolvendo coisa, mandando e desmandando em várias pessoas, dando bronca nas pessoas. Aí fechou o telefone e guardou ela. Oi, tudo bom? Qual é o seu nome? Que medo de você. A Perry, eu adoro muito o trabalho dela nesses dois filmes. Eu acho que ela fez um trabalho sensacional. Fiquei um pouco triste quando cancelaram o terceiro filme com a direção dela. Mas não sei, né? O que o James Gunn tem planejado para o futuro. Parece que a Gal anda dizendo por aí que vai ter um terceiro filme, né? Mas também foi desmentida também pelos jornais. Eu fiquei confusaço. Fiquei tipo assim, como assim? Eu tenho certeza de que eles não sabem de nada. Então, tipo assim, você vai desmentir agora a Doce, tem certeza? Eu acho que ela não sabe de nada, porque assim, tudo que ela pode ter combinado com a Warner sobre a antiga direção, tipo, eu imagino que no contrato dela tá que ela provavelmente fez um contrato, assim, gente, super especulação agora. Mas eu imagino que ela fez um contrato já garantindo ela de que ela ia ter um terceiro filme. Mas provavelmente tem alguma cláusula ali dentro falando, tipo, sendo essa a administração. Se a administração muda, as regras mudam. Então, eu acho que o que ajuda ela é ela realmente falar no mundo de que vai ter um terceiro filme para a Warner sentir a recepção das pessoas e aí fazer ou não, tipo, mas pelo menos, né, ter já a expectativa dos fãs. O que me implica também um pouquinho é a ideia de não ter mais a Margot Robbie como Arlequina. E isso me deixa um pouco Nossa, com medo. eu também acho que ela já deu, já Sério? foi. Sério, eu também acho. Que assim, eu acho que ela fez 2 filmes e um filme solo. Tipo, Eu, o que mais ela pode alcançar se ela já alcançou um filme solo? Porque sim. assim,
toda a sequência não vai tão bem quanto a primeira versão, né? Tirando o Esquadrão Suicida. Mas, normalmente, né, tipo, o auge é o primeiro filme, é o filme solo. E depois meio que você vai sustentando aquilo ali, os próximos filmes não tem uma bilheteria tão grande, o ator já quer outros desafios também, sabe? Então, eu também, nossa, eu liberto muito a Margot Robbie, porque aí, ó, com essa liberdade, o que ela faz? Um Barbie, né? Faz... Então, Pois o que que é. você acha do Barbie 2, Valen? O que que você acha dessa ideia? Pois é. Aí eu acho legal, entendeu? Tipo assim, eu acho que se não tiver, tudo bem, porque Barbie foi muito legal já por si só. Mas eu entendo ter um Barbie 2 por motivos mercadológicos, porque se vende muito fácil. Então é um filme que. Mas assim, eu acho que mais importante do que a Margot Robbie no filme é ter a Greta Gerwig no filme. Eu acho que não precisa ser. A Margot Robbie foi lá para o mundo real, então pronto, acabou a história dela. Pega outra Barbie aí para contar a história dela, sabe? Lá indo no gineco. É, Tá ótimo. bota, faz filme do Ken, então, vai. Mentira, o filme da Barbie já é o filme do Ken. Mas eu acho que. E a Margot Robbie também é dona da própria empresa produtora, né? Que é a empresa Lucky Chap, que fez Barbie. E ela também está muito focada em escolher filmes, escolher roteiros que tragam uma visão feminina, assim, né? Tipo, sejam narrativas femininas. E eu acho que, nossa, por mim, sinceramente, eu amo ver a Margot Robbie na frente das câmeras. Tipo, eu sou apaixonada por essa mulher. Ela é a minha entrevistada favorita, ponto final, tenho dito. E é a pessoa que eu mais entrevistei também, por acaso, então. Mas eu acho que ela trabalha muito bem como produtora. Então, porque em Aves de Rapina, ela também fez Aves de Rapina e eu gosto de Aves de Rapina. Eu sou apaixonado, é o meu filme favorito. Nossa, eu acho que a diretora que ela escolheu é muito boa. Mas, enfim, o patriarcado existe, as pessoas são machistas e esses filmes com mulheres como protagonistas flopam um pouco mais, porque realmente tem muito preconceito no mundo nerd. Mas eu acho ela muito boa como produtora, então se ela me falasse para eu escolher o que devia ser o emprego dela, se ela tinha que ser atriz ou produtora, eu diria para ela ser produtora, porque ela vai mudar a indústria, eu sinto. Sim, certeza. Ela é a indústria atualmente, né? Ela ousa dizer que ela é a indústria de Hollywood atualmente. Total. Inclusive, eu tenho uma outra pergunta para você. Qual foi a sua entrevista que foi mais especial para você? Que você saiu assim, nossa, cara, que foi isso? O que eu fiz agora? Eu não acredito. Deixa eu pensar. Tipo assim, a da Barbie foi um pouco assim. Mas sabe uma, tipo assim, né, pra eu não falar, Barbie que tá muito recente, meio óbvio, né? Tipo, mas a da Barbie realmente eu saí de lá, tipo, caraca, eu sobrevivi, porque o Star Power dentro da sala era muito grande com o Ryan Gosling e a Margot Robbie, tipo, eram pessoas muito famosas e eu, quem sou eu? Então eu saí meio, uau, sobrevivi. Mas teve uma entrevista que eu saí muito com essa sensação, tipo, cara, o que eu fiz lá dentro? Que foi no filme Detetive Pikachu. Vai ser uma entrevista meio aleatória, mas realmente foi o meu sentimento, assim, de... Eu acho que foi a primeira vez que eu saí completamente com certeza de que eu tinha arrasado na entrevista. Então foi quando eu fui lá para o Japão para fazer a entrevista de Detetive Pikachu. E aí eu entrei numa sala que era o Justice Smith, que é o nome do ator, que era o principal, e a Catherine McNamara. Puta, eu não tô lembrando o nome deles. Olha que péssima entrevistadora. Mas essa duplinha tinha os atores principais do Detetive Pikachu e eles estavam numa energia jovem. E acho que também foi uma das primeiras vezes que eu entrevistei pessoas da minha idade. E aí eu amei muito conversar com eles, porque eles falaram bem do Brasil. O Justice Smith tinha acabado de vir do Brasil, né? Ele tinha vindo para uma Comic Con. Então a gente, tipo, eu lembro que foi, acho que a primeira entrevista que eu ignorei todas as perguntas que eu tinha lá dentro e comecei só a conversar com eles. E aí eu saí de lá muito tipo assim, gente, o que eu fiz? Eu falei sobre o Brasil, eu falei de caipirinha. Eu senti que se eu deixasse meu telefone, eles me chamavam para dar rolê depois com eles, sabe? E aí eu fiquei muito tipo, caralho, pô, eu queria ser amiga deles. Então foi uma entrevista muito especial. É uma experiência muito única, né? Quando a gente reconhece que a gente fez um excelente trabalho. Total, com certeza. E eu quero saber de você agora sobre insegurança. Uhum. Qual foi alguma entrevista, alguma experiência trabalhando que você sentiu insegurança, né? Eu sei que você uma vez foi para entrevistar o elenco de Riverdale e você acabou se emocionando porque é uma série que você gostava muito e eu nem imagino como que deve ter sido ver esse elenco pela primeira vez. E você Nossa. acabou não entrevistando o elenco, né? A Uhum. Carol Hill. E eu quero saber se tem alguma outra experiência que você foi impactada pela insegurança.
Então, nesse caso de Riverdale, eu fiquei muito impactada com o choque de ver eles pessoalmente. Então, eu chorei quando eu entrei na sala onde eles estavam. E aí eu tive que ir pro banheiro me recompor, assim, até porque eu estava muito chocada. Uma assim que a insegurança me bateu muito, eu acho que foi com certeza, acho que a que eu mais sofri foi a primeira, a de Aquaman, que eu te contei a história, assim, porque eu estava muito chocada com o peso, né? Tipo, com aquela oportunidade que eu estava recebendo, eu sabia que se eu mandasse bem, eu podia ser vista como a opção B ali, né? De apresentadora da Warner. Então, eu não queria perder essa oportunidade. Eu não queria que fosse só uma vez, sabe? Que fosse só essa história que eu tivesse. Eu queria que eu tivesse mais histórias. Mas o meu corpo não segurou, porque acho que quando eu fico muito insegura e muito nervosa, assim, eu ficava muito ansiosa de verdade. O meu corpo transparecia. Então, eu lembro que antes de eu, tipo, na hora que eu tinha que sair para o aeroporto, eu tive uma crise de pânico, assim, que foi a primeira e uma das poucas vezes que eu tive. Mas, assim, foi muito louco, assim, me senti afogada já, sabe? Eu não conseguia sair da minha casa. E aí eu peguei um voo de 30 horas, né? Sim. Então, meu corpo, coitado. Aí eu fiquei, tipo, com uma ferida na boca, assim, sabe? Tipo, de estresse. Eu fiquei com tudo de estresse no meu corpo. Eu tenho uma. Tipo, é uma doença mesmo, de pele, que chama psoríase, mas até a Kim Kardashian tem. E aí ela, tipo, ela estoura no seu corpo, tipo, ficam aparecendo várias manchas no corpo, assim, várias feridinhas, quando você tá muito estressada. Nossa, eu cheguei na Austrália, tipo, um dálmata, assim, tipo, eu tava usando, tipo, roupa mais coberta, assim, para não aparecer tanto. Então, nesse começo, o problema é que aparecia muito no meu corpo também, sabe? Por mais que eu tentasse fingir, tipo, tava óbvio, eu tinha uma ferida na boca, eu tava toda, tipo, cheia de ferida no corpo. Então, acho que nas primeiras vezes foi aos poucos que isso foi diminuindo, sabe? Que, sei lá, primeiro eu parei de ter uma ferida na minha boca, depois eu parei de estourar psoríase, sabe? Mas eu, por muitas junkets, eu pensava, por que que eu me coloco nessa situação? Tipo, o meu corpo com certeza não acha isso natural. Mas eu até hoje eu ainda tenho, tipo, muita dor de barriga. Antes, durante, depois, eu não consigo comer ainda durante as entrevistas direito. Mas eu sinto que entrevistar pessoas é um trabalho que envolve horas de voo, assim. Então, quanto mais eu entrevisto, mais eu melhoro e mais segura eu vou ficando. Então, acho que quando esse pensamento entrou na minha cabeça, eu fiquei mais tranquila, sabe? De entender que é experiência. E eu só vou ter experiência tendo experiência, então eu tenho que ser paciente. Eu quero saber de você. Você é apresentadora da Warner, entrevista vários elencos de filmes hollywoodianos, apresenta o Inside Warner. Tá super bem estabelecida no mundo do entretenimento, como eu já disse e redisse. Você é inspiração para mim, você Obrigada. é minha referência e eu fico muito grato de estar te entrevistando. Eu quero saber de você como que você se vê em 5 anos, nos próximos 5 anos, e em 10 anos também, para a gente ter uma noção de diferença. Assim, eu fico muito feliz quando as pessoas falam que eu tô muito estabelecida, mas essa não é a visão que eu tenho de mim mesma. Tipo, eu acho que eu tenho muita coisa para conquistar ainda. E o meu sonho é manter o meu emprego, sinceramente, sabe? O meu sonho já é o que eu tô vivendo, que é fazer um programa de entrevistas. Então, o meu sonho também é, tipo, talvez daqui a 10 anos eu continuar tendo um programa de entrevista que seja com mais entrevistas, né? Porque hoje em dia eu faço com os lançamentos da Warner, mas enfim, que seja diário, semanal, acho que em 10 anos esse é o meu sonho, assim. Em 5 anos, eu melhorar cada vez mais, assim, tipo, eu tá cada vez mais com uma malemolência, assim, sabe? Nesse emprego. Mas eu não vou mentir que o meu sonho é realmente conquistar cada vez mais, mas eu amo muito trabalhar na Warner, não vou mentir. Meu sonho é realmente continuar lá e que eles me deixem continuar lá e que eu consiga tipo, ter cada vez mais espaço dentro da casa, assim. Mas eu sei que pega meio mal, né? Porque normalmente seu sonho é tipo outra coisa, tipo mais distante, assim. E o meu é realmente tipo eu vejo o meu privilégio, sabe? Eu vejo bastante privilégio que eu tô vivendo. Então, em 5 anos eu me vejo apresentando talvez um Inside Warner mesmo, mas que ele seja semanal, por exemplo, algo assim. E é isso. Bom, Valen, acabaram as perguntas. Eu, Ai, de verdade, obrigada, Hugo. Eu amei muito. Foi uma viagem. eu estou muito feliz de estar te entrevistando. Você foi a minha primeira entrevistada da Ai, vida. que honra! Nossa, que tudo! Você Você já foi é. muito bem. Então, olha, você foi super, super, super bem mesmo. Muito Tipo, obrigado. e você me trouxe perguntas que eu não estou acostumada a receber, assim, foi bem legal.
acho que você mandou muito bem e você participou também, que eu acho que é legal. Tipo, não só fazer a pergunta, escutar e seguir para a próxima pergunta. Tipo, é deixar a sua pauta mudar no meio, assim. De verdade, eu tô honrado de ter você. Se você já era importante para mim, você ficou mais agora. Ai, Então, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu não esperava, foi uma surpresa muito grande. A Emily também, que ia entrevistar você junto comigo, assim que eu vi o e-mail, não é possível. Eu mandei um áudio para ela, Emily, a Valentina respondeu! Aí ela manda print, aí eu mandei print para ela e ela não. E ela ficou tipo, ela não me respondeu por uns 5 minutos. Eu fiquei, mulher, fala alguma coisa. Aí ela, peraí, desculpa, eu tava surtando. É, de verdade, foi uma coisa assim surreal. E amo, muito feliz mesmo. Ai, valeu, Hugo. A gente se vê e a gente vai se esbarrar por aí, eu tenho certeza. é isso, ó. Um Um beijo. beijo. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro Sete Papo Entrevista. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque eu vou falar pra vocês, eu amei entrevistar a Valentina. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, o seu gostei, pra não perder nenhum próximo vídeo que a gente fizer aqui, porque, enfim, surpresas estão por vir e vocês só vão acompanhar se vocês estiverem inscritos aqui no canal e engajando a gente, né? Vai seguir as nossas redes sociais, que vão estar todas aqui na descrição. Inclusive a da Valentina, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho dela. E eu também vou deixar aqui o canal da Warner, né, do Warner Channel Brasil, para vocês conhecerem mais sobre ela e o trabalho incrível que ela faz. É isso, um beijo, até a próxima. Eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo isso aqui. E pra quem acompanhou até o fim, né? Porque, poxa vida, 1 hora de vídeo não é pouca coisa. Mas enfim, é isso. Um beijo, até a próxima.